Trabalho da disciplina: Análise das demonstrações contábeis. Docente: Vinícius Eversário Martins. Feito pelos alunos Carlos Mendes Mesquita Neto e Suelen Nascimento dos Santos. A empresa escolhida foi a Aliança Seguros S.A. Informações sobre o ramo segurador. A sociedade seguradora, constituída sob a forma de sociedades anônimas, especializadas em pactuar contrato, por meio do qual assumem a obrigação de pagar ao contratante, segurado, ou a quem este designar, uma indenização, no caso em que advenha o risco indicado e temido, recebendo para isso o prêmio estabelecido. A fonte do Banco Central. Atividade seguradora. Através de uma apólice, a seguradora se compromete a cobrir os riscos em relação a um ou mais sinistros, descontada a franquia, para com o segurado em troca de um prêmio. Termos importantes. Algumas definições. O que é o seguro? É o contrato pelo qual, mediante cobrança de pagamento periódico, uma das partes se obriga a pagar uma indenização à outra na ocorrência de um determinado evento, como, por exemplo, incêndio, roubo, acidente, morte, etc. Co-seguro ou co-seguro. Seguro em que se distribui entre diversas companhias seguradoras, dividindo-se entre elas os riscos proporcionalmente às cotas distribuídas. Resseguro. Operação pela qual uma companhia seguradora se alivia parcialmente do risco de um seguro já feito, contraindo um novo seguro noutra companhia, também conhecido como contra-seguro. Apólice é o documento que formaliza o contrato do serviço de seguro. A cobertura é a designação genérica dos riscos assumidos pelo segurador. O sinistro é a ocorrência do risco, previsto e coberto dentro do período de cobertura da apólice. Salvado: bens que se conseguem resgatar de um sinistro e que ainda possuem valor comercial. Prêmio: valor pago à seguradora pelo segurado para transferir a ela os riscos previstos no contrato. Prêmio emitido, que também pode ser considerado a receita bruta. Valor total dos prêmios referentes a seguros, co-seguros e resseguros. Prêmio retido, deduções de receita. É o valor proporcional ao prêmio pago em que fica em poder das seguradoras, em uma operação de resseguro. Prêmio ganho, receita líquida. Valor dos prêmios efetivamente faturados pela seguradora. Órgãos reguladores da atividade seguradora. Nós temos a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde, responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil. Agora nós vamos começar falando da empresa, cujo slogan é Aliança Seguros de A a Z, que tem por significado do nome Aliança, em alemão, e é em cima desse significado que foram feitos a missão e visão da empresa. Foi fundada no dia 5 de fevereiro de 1890 em Berlim, pelo banqueiro Wilhelm Fink e pelo especialista em seguros Carl Chen. É a maior seguradora da Europa, atuando em 70 países com mais de 80 milhões de clientes. No Brasil, está presente desde 1904. Possui 60 filiais em todo o território nacional, com a atuação de mais de 16 mil corretores e um portfólio de 40 tipos de produtos oferecidos. O nome anterior da empresa é AGF Brasil Seguros S.A. Em 2008 passou ao nome atual. As empresas do grupo. Aliança Seguros S.A. pertence ao grupo Allianz SE. Esse é a Allianz Global. Ela possui também 99,99% da Aliança Saúde S.A. As partes relacionadas da empresa, qual ela faz negócios. Alianz Saúde S.A. é empresa controlada. Allianz Global, empresa de resseguros. Mercosul Assistance Mundial. Cocertec, sociedade corretora de seguros, e Brasil de Imóveis e Participações Limitada. Principais acionistas. Ela é controlada pela Allianz do Brasil Participações, que detém 99,57% de sua empresa. Essa é a visão da Allianz Global.
A Allianz do Brasil fica ali na última coluna dentro da Allianz Latinoamérica. Os ramos de atuação. Os principais produtos dentro dos ramos de automóvel, patrimonial, transporte, responsabilidade, pessoas e rural. Você vê que nós temos uma visão dos concorrentes da empresa, o Mapfre, a Liberty, a Santander Seguros, Itaú Seguros, Porto Seguros, Sul América e a Bradesco Seguros. Os principais fatores de risco. Risco de seguros. É o próprio risco da operação. Risco de ocorrências de sinistralidade sejam maiores do que previsto. Risco financeiro, de crédito. Não cumprimento das obrigações financeiras, sejam de investimento ou de contratos. De mercado. Impacto financeiro devido às alterações no valor justo. De juros. Alteração da variação de taxa de juros dos investimentos que compõem o portfólio da empresa. De preço. Variação de preço de negociação de instrumentos financeiros. De câmbio. Está relacionada à negociação em moeda estrangeira. De liquidez. No curto prazo, de obrigações de pagamento que não possam ser cumpridas. E o risco operacional inclui os riscos legais e de compliance. Está relacionado às ocorrências internas e na educação de processos internos da empresa. Bom, notícias da empresa. A principal notícia é que houve a troca do sistema operacional, no começo de 2014, que ocasionou enorme prejuízo à atividade da empresa. O presidente da Allianz disse que no segundo semestre houve recuperação, mas não foi suficiente. A imagem da empresa vai demorar mais tempo para se recuperar do que isso. Sobre aquisições, cisões e incorporações, nós não temos notícia. Com relação à troca de executivos, no início de 2013, Rubens Teixeira Júnior assumiu a superintendência de resseguros. Ele já tinha atuado em seguradoras como a RSA, a Alfa e a Real. Em pouco mais de um ano, nova troca em outubro de 2013. Sai Eduardo Lang para assumir uma função mais institucional e assume Miguel Pérez Jaime a presidência da empresa. Em março de 2014, Mark Tierney saía após 9 anos à frente da Allianz. Contratos fechados. Emissão de CRIs lastreados em créditos imobiliários pela BR parte de um contrato de locação. Contrato de batismo, naming rights, com a W Torres para a Arena do Palmeiras, levando em conta a Copa do Mundo de 2014. Participou dos seguros dos estádios do Mineirão, da Arena do Amazonas, do Estádio Castelão e da Arena das Dunas. Também participou do programa de seguros do estádio do Grêmio, que foi reformado recentemente, mas não recebeu os jogos da Copa. Novos mercados. No início de 2013, saiu a notícia de que o Brasil seria centro de resseguros da empresa. Como novo mercado, também mira a área de riscos corporativos, conforme a reportagem do começo de 2013. E considerando a situação atual do país, a empresa aposta na segmentação. Novos produtos. Seguro na área de saúde, contrações de procedimentos errados, invasões de bancos de dados e vazamento de informações sigilosas principalmente. E também seguro para pets. Faremos agora uma análise inicial. Primeiramente, faremos a apresentação do modelo contábil para a seguradora. Primeiro, a empresa se inicia com caixa de 1.000, com sua contrapartida um PL de 1.000. A seguir, ela faz contratos de seguro, reconhecendo prêmios a receber e, com contrapartida, prêmios não ganhos situados nas provisões técnicas do passivo. A seguir, passado o primeiro mês, ela inicialmente faz a reversão dos prêmios não ganhos, jogando-os para prêmios ganhos no resultado e reconhecendo os sinistros ocorridos naquele período, fazendo o lançamento em sinistros a liquidar, com sua contrapartida em sinistros ocorridos no resultado. O parecer da auditoria em relação às demonstrações contábeis da Allianz apresentou base para uma opinião com ressalva. A seguradora apurou em 2014 o saldo do passivo relacionado aos riscos vigentes e não emitidos e respectivo ativo de resseguro sem levar em consideração o efeito de cancelamento de apólices que foram reemitidas pela indisponibilidade de informações. Os saldos poderiam ser diferentes daqueles registrados, porém não afetariam o lucro líquido do exercício e o patrimônio líquido da seguradora de forma significativa. Assim, não foi necessário qualquer alteração para a análise que vamos apresentar.
Aqui apresentamos o ativo, referente à parte do circulante, e aqui o não circulante. Aqui mostramos uma composição do ativo de forma resumida com as principais contas. Aqui apresentamos um gráfico mostrando a composição do ativo em relação às suas principais contas. As contas são crédito das operações com seguro e resseguro, ativos de resseguros, provisões técnicas e aplicações financeiras. Quanto aos créditos das operações com seguros e resseguros, podemos ver que a principal conta que o compõe é de prêmios a receber. E abaixo apresentamos a composição desses prêmios a receber. É possível perceber que o valor mais significativo é em relação ao ramo de automóvel. Aqui apresentamos as aplicações financeiras. Como destacamos, a principal investimento financeiro da Aliança é feito em títulos do governo. Como vistos na coluna entre 1 a 5 anos, é o valor mais significativo. Vale ressaltar que, apesar desses títulos estarem registrados entre 1 e 5 anos, que cairiam no ativo não circulante, eles têm liquidação relativamente alta. Assim, para nossas análises, consideramos como fazendo parte do ativo circulante. Aqui apresentamos as notas aplicativas referentes aos ativos de resseguro e provisões técnicas. Como é possível receber, destacados nos totais, tanto de 2013 e 2014, que as principais contas de provisão são referentes à provisão de prêmios não ganhos e provisão de sinistros a liquidar. Aqui apresentamos a porcentagem de variação de cada uma das principais contas, mostrando que os créditos das operações com seguros e resseguros subiram em 55%, ativos de resseguros e provisões técnicas subiram em 44% e as aplicações foram consumidas em 28%. Aqui apresentamos a parte do passivo em relação ao balanço da Aliança Seguros. Como no ativo, separamos as principais contas, somando seus respectivos valores. E aqui apresentamos um gráfico em porcentagem, mostrando a participação de cada uma dessas contas no passivo. É possível perceber que as principais contas são débitos de operações com seguros e resseguros, provisões técnicas de seguros, o patrimônio líquido e outras demais contas. O débito de operações com seguros e resseguros, a principal conta que o compõe é operações com resseguradoras, que no resultado vamos perceber que foi a principal atividade da Aliança nesses 2 anos. Aqui apresentamos a composição das provisões técnicas e, como é possível também perceber, as principais contas que o compõem são a provisão de prêmios não ganhos e a provisão de sinistros a liquidar. Aqui apresentamos a composição das provisões técnicas no ano de 2013. Em relação às variações das contas, percebemos que débitos de operações com seguros e resseguros teve uma variação de 67%, as provisões técnicas de seguro teve uma variação de 19% e o patrimônio líquido variou negativamente em 1%. Agora vamos falar de índices financeiros. Primeiramente falaremos dos índices de liquidez mais comumente utilizados. Primeiro falaremos sobre a solvência geral, que é calculado dividindo-se o ativo pelo passivo.
A liquidez geral, que consiste no ativo líquidos do imobilizado e intangível divididos pelo passivo. A liquidez corrente, que, como mencionamos anteriormente, fizemos o ativo circulante mais as aplicações de longo prazo dividido pelo passivo circulante. E por último, a liquidez seca, que constitui no ativo circulante mais as aplicações financeiras de longo prazo, deduzidas das despesas antecipadas e do custo diferido dividido pelo passivo circulante. Aqui apresentamos os índices referentes à Aliança nos anos de 2013 e 2014 e, ao mesmo tempo, devido à comparação, apresentamos os índices referentes ao mercado nos anos de 2014 e 2013. Como podemos ver, a Aliança se mostra abaixo do mercado em relação aos 4 indicadores apresentados em ambos os anos. Continuando os índices financeiros, apresentamos o capital circulante líquido, que é obtido através do ativo circulante reduzido do passivo circulante, e a liquidez operacional, que consiste no créditos operacionais dividido pelos débitos operacionais. Aqui, como nos índices anteriormente apresentados, apresentamos o índice da Aliança nos anos de 2013 e 2014, junto com os índices do mercado no ano de 2013 e 2014. Novamente, a Aliança se mostra abaixo do valor médio de mercado em relação a esse índice. Porém, vale ressaltar a incompatibilidade de comparação do capital circulante líquido devido à disparidade dos tamanhos das empresas. Aqui apresentamos a DRE e aqui a sua continuação, sendo do resultado operacional até o seu lucro líquido. Aqui apresentamos a análise horizontal da demonstração de resultado da Aliança em relação aos anos de 2013 para 2014. Como podemos ver, os prêmios ganhos tiveram uma diminuição de 11%, os sinistros ocorridos tiveram um aumento de 24%, o resultado com resseguro teve um aumento significativo de 332%, o custo de aquisição teve uma baixa de 11%, as despesas administrativas tiveram um aumento em 36% e o resultado financeiro um aumento de 33%. E por fim, o resultado patrimonial teve um aumento, uma diminuição negativa de 1.745%, sendo a principal contribuição para o resultado operacional e de lucro líquido negativo. Como mencionado nas principais notícias referentes à Aliança, ela apresentou um problema com a nova instalação de um novo sistema operacional. Isso foi a principal contribuição para o resultado negativo de 2014, que prejudicou muito o primeiro trimestre dela, diminuindo as receitas de prêmios ganhos, além do resultado patrimonial. Além disso, uma coisa que explica o aumento das despesas administrativas é a mudança dos executivos e de presidentes que contribuíram para esse aumento. Agora falaremos de índices econômicos referentes à demonstração de resultados. Em relação às margens, temos a margem operacional, calculada através do lucro operacional dividido pelos prêmios ganhos, e da margem líquida, que consiste no lucro líquido dividido pelos prêmios ganhos. Aqui apresentamos os índices econômicos principais que utilizamos, destacando aqui as margens operacional e líquida
da Allianz referente aos anos de 2013 e 2014 e dos mesmos índices em relação ao mercado. Como podemos ver, em ambos os anos, a Allianz apresenta margem operacional e líquida abaixo do mercado. Continuando, apresentando indicadores de custo, as seguradoras apresentam 4 principais custos de resultado. A sinistralidade, que consiste na proporção dos sinistros ocorridos em relação aos prêmios ganhos. O custo de comercialização, que consiste no custo de aquisição dividido pelos prêmios ganhos. O custo administrativo, que consiste nas despesas administrativas em relação aos prêmios ganhos. E as despesas com tributos, que consiste nas próprias despesas com tributos referente aos prêmios ganhos. Aqui temos a mesma tabela com os índices de custo discriminados. Novamente, podemos perceber que a Allianz se mostra abaixo do mercado em relação à sinistralidade. Porém, em relação ao custo de aquisição, ao custo administrativo e ao de despesas com tributos, ela se mostra ligeiramente acima do mercado. Em relação aos indicadores de retorno, as seguradoras calculam o retorno sobre o patrimônio líquido médio, que consiste no lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido médio dos anos anterior e do ano atual, e o resultado patrimonial, que se calcula através do resultado patrimonial dividido pelo lucro líquido, obtendo-se a contribuição do resultado patrimonial para o resultado da empresa. Na mesma tabela, temos aqui discriminados os devidos índices mencionados. Aqui, como podemos ver, em relação ao retorno sobre capital próprio, a Allianz se mostra abaixo do mercado em ambos os anos. Porém, em relação ao resultado patrimonial, ela se mostra acima dele. E por fim, temos os índices combinados. O índice combinado consiste na soma dos custos de aquisição, sinistros, administrativo e tributos dividido pelos prêmios ganhos. E o índice combinado ampliado, que consiste nesses mesmos custos, porém em relação aos prêmios ganhos mais o resultado financeiro. Aqui temos os índices combinado e combinado ampliado destacados. Como podemos ver, tanto em 2013 como em 2014, a Allianz se mostrou abaixo do mercado. Não só isso, os índices combinado e combinado ampliado de 2014 ultrapassam os 100%, discriminando o prejuízo que ela apresentou em 2014. Aqui apresentamos as demonstrações do resultado abrangente. Como a Allianz, uma empresa de seguro, investe predominantemente em títulos de renda fixa, ela investe também em ativos financeiros disponíveis para venda, que apresentam a sua variação de valor através dos resultados abrangentes. Como podemos ver, a variação no valor justo dos ativos financeiros disponíveis para venda em 2013 foi negativa e em 2014 positiva. Aqui, apresentando a DMPL, podemos ver ambos os valores mencionados anteriormente discriminados. Esses valores não passam pelo resultado, apenas pelo resultado abrangente, sendo
creditados diretamente no PL. Aqui temos a demonstração de fluxo de caixa dos anos de 2013 e 2014. E aqui a demonstração do fluxo de caixa livre. E aqui temos a demonstração do fluxo de caixa livre resumido. Um detalhe importante em relação ao fluxo de caixa da Aliança é que após o fluxo de caixa livre do acionista, que se mostra negativo em ambos os anos, há um aumento de capital para cobrir esse valor e, ao mesmo tempo, a distribuir o pagamento de juros sobre capital próprio pago. Isso mostra uma elisão por parte da Aliança, que ao distribuir dividendos através de juros, paga apenas 15% de imposto de renda sobre esses dividendos. Em relação ao EBITDA, o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização não é um bom indicador de desempenho para seguradoras, uma vez que os juros são parte da sua atividade operacional. Aqui, como podem ver, fizemos o cálculo do EBITDA e o comparamos com o fluxo de caixa gerado nas operações. É fácil perceber que existe uma disparidade muito grande entre os dois valores. O EBITDA em si, como já sabemos, não é um indicador muito bom para fluxo de caixa. E, como podemos ver aqui, ele é mais inadequado ainda em relação às seguradoras. Aqui apresentamos novamente a taxa de retorno de capital próprio e o resultado patrimonial. Vale ressaltar que, apesar do resultado patrimonial ser apresentado como positivo aqui, o resultado patrimonial é calculado em relação ao lucro líquido, e como ambos estão negativos, se apresentou uma porcentagem positiva. Então, na verdade, ele está abaixo do mercado. Aqui pegamos a rentabilidade de todas as empresas, das principais concorrentes da Aliança, e apresentamos em relação à classificação de posição no mercado em 2013 e 2014. Como podemos ver, a Aliança em 2013 se mostra em 7º lugar e em 2014 em último lugar. Vale ressaltar que tanto a Santander quanto o Bradesco se apresentam entre os 3 maiores em ambos os anos. Em relação ao valor econômico adicionado da Aliança, planejamos calcular o custo de oportunidade do capital dela utilizando o modelo CAPM, usando a Selic como uma taxa livre de risco e depois calculando o prêmio pelo risco, que consiste no valor beta da empresa vezes a diferença entre a taxa de retorno de mercado e o retorno do livre de risco. Porém, simplesmente ao comparar o retorno da Aliança com a Selic em ambos os anos, mostra-se que ela apresenta um EVA negativo, não agregando valor à empresa. Concluindo, em relação ao acionista, apesar do prejuízo de 2014, devido a problemas de sistema, a empresa está dando lucro, como vimos em 2013. Porém, considerando a rentabilidade em relação ao mercado, o fluxo de caixa livre do acionista negativo e o valor econômico adicionado que se estava destruindo a riqueza, a Aliança não se mostra um bom investimento. Em relação a credores, apesar de não possuí-los, a empresa se mostrou abaixo do mercado em relação aos índices de liquidez e também mostrou um fluxo de caixa
negativo. Por fim, a bibliografia, apresentando as fontes de onde tiramos as informações para a confecção do trabalho.